nave mãe, a estourada da região. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi. Vitória pode sagrar-se campeão no próximo domingo, a depender das combinações dos resultados desse final de semana. Ontem o Novo Horizontino empatou, já teve resultado bom para a equipe do Vitória. E o Bahia encara a forte equipe do Grêmio no Olímpico amanhã, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e da segunda divisão. Alô, meu amigo, boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, Ronaldo, boa noite, bancada do programa Esporte Entre Amigos, boa noite, galera da minha querida Berimbau. O povo, a galera, Portal do Sertão, curtindo aqui o programa Esporte Entre Amigos. E estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo, aquele bate-bola em relação a futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Ronaldo Alves. Boa noite a todos, estou por aqui. Consegui, hoje no meio do feriado, dia 3 de novembro, estamos chegando já no final do ano, né? Estou por aqui, daqui a pouco, tudo sobre esporte da região. Vamos lá. E você que está ligado no programa Esporte Entre Amigos, mande sua mensagem aí pelos números aí. Bolé Gabriel, solta esse número aí, mande sua mensagem. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Vamos lá, Jailson. 18 horas 7 minutos, um abraço meu amigo Carlos Rosa aqui, né? O Carlos Rosa é um ouvinte aí que ele tá presente, daqui a pouquinho tem áudio dele. Vamos lá, vamos falar aqui de Libertadores, grande final amanhã no Maracanã, expectativa do Maracanã de casa cheia e que a paz seja, né, acalmada aí lá no Rio de Janeiro, que todos tenham calma, principalmente os torcedores aí do Boca Juniors e do Fluminense. Torcedores do Fluminense e Boca Juniors se envolvem em pancadaria no Rio de Janeiro e polícia intervém. Torcedores do Fluminense e do Boca Juniors se envolverem em uma pancadaria na tarde desta quinta-feira na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A polícia militar precisou intervir com balas de borracha e gás de pimenta. A pancadaria, que ocorreu nas proximidades da fanzone da Comebol, foi compartilhada nas redes sociais. Eles jogam objetos como cadeira de praia e chinelos uns nos outros, até a polícia intervir. Fluminense e Boca Juniors, um time da Argentina, enfrentam-se nesse sábado pela final da única da Comebol. Aqui o site aqui atrapalhou. Pela final da Comebol Libertadores no Maracanã. A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema de segurança na região para o evento, com agentes da RECAM, Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão, e do Batalhão da Polícia de Choque, fazendo patrulhamento reforçado com apoio, inclusive, de aeronaves. Então, pessoal, vocês aí, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, o clima ficou tenso no Rio de Janeiro nesses dias. Copa Libertadores, decisão no Maracanã, não deixa de ser a casa do Fluminense, joga como se fosse mando de campo, mas porém, o ingresso aí dividido, meio a meio. E a torcida do Boca Juniors invadiu Rio de Janeiro. Eu acho que a Comebol não estava preparada para esse tipo de situação, porque a coisa foi séria nas ruas de Copacabana, Ronaldo Alves. Exatamente, vemos cena hoje aí nos jornais, né, esportivo e também nos jornais locais, de barbárie. O pessoal arrumando pedra, cadeira, garrafa no pessoal aí, se enfrentando o pessoal da Argentina com o pessoal daqui do Brasil, do Fluminense. Uma cena terrível, vimos aí. E por isso estão se perguntando por que não bota 2 jogos na final da Libertadores, um lá e um cá, né? Talvez não aconteça isso. Ou quando chegar lá pode ser que aconteça, ou quando chegar aqui aconteça também. É muito, muito complicado isso aí. E falando nisso aí, galera, nessa Libertadores, segundo informações, diz que cambistas estão vendendo ingresso a R$10 mil. Afinal, brincadeira. Cambista pode vender 10 mil reais. Em meio a clima de tensão no Rio de Janeiro, torcedores ainda não buscam bilhete para a decisão da Libertadores. Prefeitura prevê transmissão para
o Fluminense na Ceilândia. Mas nada para argentinos. No caso, argentinos que estão lá, que não vão conseguir ingresso, eles esperavam que botasse um telão lá na região do estádio para eles assistirem. Mas só que já foi confirmado que não vai colocar. Sem ingresso, alguns deles têm que se submeter a altos valores pedidos para os cambistas na calçada de Copacabana. Pessoas oferecendo bilhete aos argentinos nos valores que varia entre 3 a 10 mil reais. Meu Deus do céu. Me cobraram $1.000. Eu preciso ter cuidado e alertar a torcida do Boca Juniors sobre a possibilidade de ingresso falso rodando ainda. Briga, não tem jeito. Do brasileiro não dá. Tem jeito. 10 mil reais ainda tem ingresso falso rolando lá, né? Nessa final aí da Libertadores. Complicado, Jair. E a CBF veio lance interpretativo em pênaltis para o Santos no clássico e absolve o árbitro Daronco. Para clarear a mente do torcedor, Soteldo sofreu o pênalti nos 5 minutos finais do clássico contra o Corinthians. E o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, avaliou que o pênalti marcado para o Santos no clássico domingo diante do Corinthians foi apenas interpretativo e absolveu o árbitro Anderson Daronco pela marcação da penalidade convertida pelo colombiano Mendonça. E no programa Papo de Arbitragem, divulgado pela CBF toda terça-feira, o Wilson Seneme considerou a jogada como a mais interpretativa da rodada. Segundo ele, foi um lance interpretativo e tem 2 aspectos a serem analisados. Um deles é a regra do jogo e a outra é a regra que faculta o árbitro, pela interpretação, marcar ou não o lance. Então, a CBF absolveu mais uma vez o árbitro Anderson Daronco e dando cobertura aos erros dos árbitros aqui do futebol brasileiro, que tá uma coisa incrível. E voltando aqui a Taça Libertadores, a Conmebol convoca reunião com Fluminense e Boca Juniors para tratar casos de violência. Então, a data da final, que acontece no sábado, que será amanhã às 17 horas, está mantida. A partida até o momento terá como palco o estádio do Maracanã. No entanto, em 2018, o jogo entre Boca Juniors e River Plate foi transferido para o estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. E se a violência persistir, a Conmebol não descarta a possibilidade de fazer o mesmo em 2023, ou de realizar o jogo com portões fechados. A reunião já aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às 11h30, e não contará com a presença de autoridades. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, entrou em contato com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O jogo já foi mantido, né? Vai ter, tava aí naquela situação de ser portões fechados, sem a presença da torcida, ia cometer mais outra loucura se fizesse isso. Imagina, né? Todo mundo lá de fora com ingresso. Todo mundo lá de fora, os caras já torcedores do Boca Juniors se deslocaram de lá da Argentina pra cá, ia ser ia ferver ali a situação ao redor pior do Maracanã. Então, graças a Deus, chegaram um bom senso e o jogo vai ser amanhã, né? Vai ser portões abertos, não é? Pagar os ingressos, vai entrar, e que Deus proteja a todos que estão ali no Maracanã. Verdade, inclusive tá aqui a nota já, né? Confirmando o jogo. Fluminense e Boca Juniors, presidente da CBF, diz que final terá público, mas pede ajuda aos torcedores, que ninguém tá ligando o que ele tá falando. Edinaldo Rodrigues afirma que neste momento os torcedores estão liberados para estarem no Maracanã. No entanto, decisão será mantida em caso de paz. É um momento de se pensar no próximo ano de fazer dois jogos, né? Um confronto de 2 jogos, segundo diz aí o mandatário da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, que é baiano, né? Inclusive foi indicado agora como conselheiro do Tá aqui a matéria. Tem essa matéria, galera. Tá com moral, viu? Fábio Mota prestigia a solenidade da posse de Edinaldo no Conselho da FIFA. O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, participou na manhã dessa sexta-feira da solenidade de posse do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, como membro permanente do Conselho da FIFA. O Congresso Ordinário da Conmebol, realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje é um dia de felicidade e orgulho. Estou feliz pelo reconhecimento da FIFA a esse dirigente que está transformando o futebol brasileiro, e orgulho por um baiano alcançar uma posição de relevância
na entidade que comanda o futebol mundial. Foi uma honra participar da solenidade e abraçar especialmente o amigo Edinaldo Rodrigues e demais dirigentes, comentou Fábio. Então tá aí, procurando espaço, né? E o Edinaldo Rodrigues está achando, e a FIFA fez homenagem a ele, e o Fábio Mota tava lá, né, Ronaldo Alves? Ele é Vitória, Fábio Mota é Vitória. Aí tem aquela amizade forte, né, um do outro. Nada a ver uma coisa com o Vitória, não tem nada a ver com isso, né? A gente fala porque tem lá um laço maior entre o presidente da CBF com o pessoal do Vitória do que com o próprio Bahia, que anda questionando tudo o tempo todo, desde o tempo de Belitani, que foi um dos caras que trouxe essa liga nova de futebol para aqui, que acabou combinando com a queda dele, que a CBF na época fez de tudo para derrubar o Bahia, acabou derrubando junto com o Fortaleza, com o Juventude, com o Fulano, com a arbitragem, com tudo. Essa é a verdade. E esse ano, vamos tomar cuidado, viu, Bahia? Vamos tomar cuidado. Vale ressaltar, Galego, Ronaldo e torcedor, que pra gente aqui nordestino é um grande privilégio ter um nordestino comandando o futebol brasileiro lá que o Edinaldo Rodrigues é um cara que ganhou um certo conceito pelo menos daqui do Nordeste, e daí passei o acesso à CBF, e daí agora, meu amigo, o homem vai deslanchar, e é um prazer pra gente, nós, principalmente nós baianos, ter um representante forte, o nosso, lá na CBF. Vamos lá, são 18 horas e 17 minutos, vamos mudar de assunto aqui, vamos de Fórmula 1. Alonso detona a pista de Interlagos, péssimo estádio, cheio de pedras, bicampeão se queixou pelo rádio da Austin. Alten Martin, durante o treino livre, o único do GP, nessa sexta-feira, disse que não está no padrão da Fórmula 1 espanhol, segundo o espanhol, que já conquistou 2 títulos mundiais no circuito paulista em 2005 e 2006. O GP de São Paulo começou oficialmente nessa sexta-feira, já com falas polêmicas no meio do treino livre. O único da etapa, Fernando Alonso, não poupou palavras críticas ao estado da pista do autódromo de Interlagos. Alguns pilotos sofreram com falta de aderência na sessão que antecede a classificação para a corrida de domingo. O estado da pista não é adequado para se fazer Fórmula 1. É preciso melhorar esse Interlagos, segundo o rapaz. A situação, Ronaldo Alves, na Fórmula 1, ela ficou muito, desmotivou muito, principalmente aqui no Brasil. Não tem um piloto, assim, craque, como dizer, o jogador é craque de bola, mas a gente não tem um craque na Fórmula 1, desde a época do Felipe Massa, né, que eu acho que foi o último piloto brasileiro de nome, renomado, né? Claro que tivemos aí nosso Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, mas até a própria direção aí, lá de Interlagos, não tá ligando muito. Eles não ligaram, não limparam nada, tá migué, mas tem que respeitar, porque é um esporte de alto risco e tudo pode acontecer diante de uma corrida de Fórmula 1. Mas você esqueceu de... Barrichello, né? Barrichello atrasado. Barrichello faz até a gente ficar mais atrasado, velho. Atrasado quero. Barre atrasado quero. Rubinho Barrichello. Vamos lá, são 18 e 19. Vamos nós comercial, gente. Vamos, né? Vamos aí. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja,
situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Incenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Reinaldo Alves. Estamos de volta, são 18h23, 18 horas e 23 minutos, né? Você que tá aí, mande o seu áudio aí pelo número aí, o Gabriel vai soltar o número, mande o seu áudio aí, né? De 30 segundos, falando do jogo do Bahia amanhã, do Vitória também, e o que você achou dos jogos do Brasileirão essa semana. Vamos lá. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewhatsap é o 75998659632 ou 981541406. Vamos lá, são 18 horas e 24 minutos, 18 e 24, quem gosta desse número é Zito, 24. Vamos lá, 18 e 24, lembrando que domingo tem rodada na comunidade do Pau Seco, pela Copa da Amizade, lá no Pau Seco jogam aí a equipe do Bahia do Magalhães, enfrentando o São Gonçalo dos Campos, lembrando que é jogo, é confronto de rivalidade, né, são as duas equipes que são da mesma localidade lá, de São Gonçalo dos Campos, né? Ô Jailson, eu tava vendo a matéria sobre o pessoal do Internacional já preocupado com a tabela, 39 pontos, né? Tá com 39 pontos ali. 37, né? Não, acho que é 39, né? Vamos olhar de novo, mas o Internacional, a galera do Internacional tá retada lá com o técnico, com o Dete, né? Preocupado lá. E já tá querendo a saída do cara, pedindo a saída do cara, pelo amor de Deus, na reta final do campeonato pra tirar o cara. O time caiu de produção. Caiu de produção, a torcida tá com medo, disse que tá rolando pra cima, agora já tá rolando pra baixo de novo. Vocês acham que realmente existe o perigo do Nacional ir lá pra zona de rebaixamento? O Inter tá em 13º com 39 pontos. O Bahia joga amanhã, o Bahia tem 37, né? É o 14º. 37 pontos.
O problema é que o Grêmio luta por título, porque a vitória do Palmeiras diante do Botafogo acendeu, esquentou todos que estão ali atrás, correndo atrás por título do Campeonato Brasileiro, porque tem aquela situação que o Grêmio é rival do Internacional, vai tirar o pé, vai tirar, não vai dividir, porque se o Bahia ganhar o jogo, o Bahia passa a equipe do Internacional. A equipe do Internacional sofreu aquela derrota, torcedor do Internacional também não aceitou, mesmo com um jogador a menos, o Vitão, ele foi expulso aos 14 minutos do primeiro tempo e a equipe do Curitiba venceu por 4-3. Logo em seguida, o Curitiba perdeu para o Grêmio, dentro lá do estádio Couto Pereira. E teve o jogo dessa última rodada em que o América jogou com o Internacional e empatou de 1-1 lá no Beira-Rio. Foram 2 partidas dentro de casa e a equipe colorada não conquistou 6 pontos. E principalmente com equipes que praticamente, entre aspas, já estão rebaixadas. Então a torcida do Internacional já está com a pulga atrás da orelha. Agora, nessa altura do campeonato, faltando o quê? Menos de um mês e poucos dias, né? Pra terminar a competição, acho meio que difícil o Condé cair, né? É verdade. Zezito, o que é que tu acha, Zezito? Você acha que o Internacional a galera tem que estar preocupada mesmo com essa situação? De tá caindo na tabela e já estão olhando pra baixo com medo de ir mais um rebaixamento. O pessoal tá com o pé na ponta do passeio, todo mundo com medo, tremendo aí, mas eu acredito que a CBF vai dar um jeito, porque pelo que nós vemos aí, o pessoal lá da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, eles fazem tudo para beneficiar. Não é questão de bairrismo, nem se queixando porque nós estamos nordestinos não, mas principalmente contra os clubes do Norte e Nordeste, o pessoal só joga contra e vão fazer tudo aí para o Intermunicipal entrar pela janela, ou pelo Internacional, desculpe, entrar pela janela aí. Galera, a gente tá falando sobre isso agora, aproveitando a deixa aqui da conversa. Acho que existe realmente uns bastidores, como disse nosso amigo Wilde, daqui a pouco tá aí também participando do programa, né, com o comentário dele. Você acha que realmente existe os bastidores para que as equipes que estão lá embaixo, como o Bahia, né, já tem o Curitiba, já tem o Goiás, aí você acha que existe os bastidores para colocar lá embaixo o Bahia e o Cuiabá, como já ouvi vários áudios aqui, né? Áudio e vídeos no TikTok e no Kawaii falando sobre isso. Ronaldo, antigamente a gente observava, antigamente existia muita malandragem, né? Principalmente com aqueles diretores, hoje o próprio Paulo Maracajá, o finado Eurico Miranda, esses diretores antigos aí que entravam em campo para poder, né? Os times tinham que ganhar de qualquer jeito. Hoje em dia, com tanta tecnologia, eu ainda quero acreditar que não tenha, possa ser que exista, né? Mas eu quero acreditar que não está acontecendo nada, porque o Vasco já foi rebaixado nesse sistema, o Botafogo já foi rebaixado, então várias equipes grandes, Grêmio já foi rebaixado, então acho que tem que ter muito pirão para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Acredito que não vai ter essa virada de mesa, mas tem que estar de olho, né? Tem que estar de olho porque é complicado como se trata de Campeonato Brasileiro. E ontem a gente viu um lance, eu quero até já comentar sobre isso aqui, que no momento do gol do Vasco da Gama, do primeiro gol contra o Cuiabá, o Sebastião estava impedido, né? Eu também achei, também achei que estava impedido ali, o Sebastião estava impedido. Pela linha da pequena área, dá pra ver que o pé do jogador tá bem mais na frente. Tava na frente. O que foi que eles puxaram? Demoraram 5 minutos para traçar 10 linhas que veio do gol do Vasco da Gama até o ataque do Cuiabá. Se o lance era na frente, aí botaram o lance com o pé, botaram o cabo, trançaram tanta coisa para acabar dando o gol do Vasco da Gama. Tem que ficar de olho nessa situação. Agora, acredito eu, né, que não existe essa situação, mas as barbas de molho. Só em Deus, faz parte do jogo, o Bahia tem que tomar cuidado. Amanhã vai pegar um Grêmio que tá querendo a vaga aí, tá querendo conquistar o título ainda. Acredito que o Bahia tem que... O Rogério Ceni já falou que possa até poupar jogadores que estão pendurados. Então, não sei o que o Rogério Ceni quer também, viu, Ronaldo? Agora vem cá, tá rolando também nos bastidores aí por baixo aí das pessoas que entendem um pouco mais de futebol, né? De que existe uma operação salva Grêmio, não, salva Cruzeiro, salva Santos, Vasco e Corinthians. Esses 4 estão beirando lá, zona de rebaixamento. E aí entraria Bahia e Cuiabá. Será? Outros que foram, o Corinthians já foi rebaixado, né? São times que são considerados grandes do nosso futebol. O Cuiabá, eu falei, o Cuiabá vai ser rebaixado. Ele tem 40 pontos, precisa de 5, 6 pontos para poder sair dessa situação. O Cuiabá pega o Bahia. Acho que é o próximo jogo do Cuiabá, o Bahia na Fonte Nova.
Então se o Bahia ganhar amanhã, já passa o Cuiabá, eu acho que no critério de algum saldo de gol, não sei. Enfrenta o Cuiabá, jogo de 6 pontos. E aí o Cuiabá já vai decaindo. Mas, como se trata de futebol brasileiro, que existe algumas manipulações, principalmente nesse sentido aí de apostas esportivas, então tudo pode acontecer, inclusive nada. O Corinthians já deu um suportezinho, já subiu um pouquinho, o Santos, depois da vitória contra o Flamengo, também subiu um degrauzinho, mas quem tá na zona de rebaixamento, a gente vai dar a classificação daqui a pouquinho e vamos falar da rodada, mas vamos ver. Eu acho que a pressão tá tão grande que até o VAR tá se perdendo, coitado. O Jailson, aproveitando, né, a celeuma aqui desse assunto, vamos ouvir logo o Wildes Oliveira no comentário dele. Os comentários de Wildes Oliveira. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Bem-vindo, Goiás. A Série B te espera de braços abertos. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ronaldo, o Goiás está à espera de um milagre. O Bragantino passeou em campo, fez da Serrinha seu salão de festas. Não poderia dar outra. Esse ano, o Goiás já contratou mais de 40 jogadores. Será que acertou em alguém? Diga aí, Ronaldo. Também já deixei registrado aqui no programa que a outra vaga de rebaixado é do Cruzeiro. Isso mesmo, o time das Marias. Você sabe por que são chamados de Maria? É sério, não estou de brincadeira. As Marias vão cair. O Botafogo levou uma sapatada, mas continua líder. Só falo do Glorioso na semana que vem. Nailton, você viu o Bruno Henrique por aí? Pois é, está desaparecido. A diretoria do Flamengo registrou o BO do desaparecimento de seu atleta. Dizem que um tal de Soteldo, um baixinho, foi o culpado. Já falei também que o falastrão do Hélio dos Anjos melhorado não dá conta do recado. Tite, a sua hora vai chegar. Nesse final de semana, Ronaldo, temos Vila Nova e Vitória pela Série B. O Vitória é favorito, mas tenho a impressão de que o Vila Nova vai atrapalhar para cima do Vitória. Vai aprontar. Casa cheia e o jogo promete. 2 jogadores do Vila Nova podem fazer a diferença. O goleiro Denis Júnior e o meia Lourenço. Denis Júnior é o melhor goleiro da Série B e salva o Vila Nova. Você sabia que ele pertence ao Bahia, Ronaldo? Isso mesmo, ele pertence ao Bahia. Outra coisa que eu venho falando e repito, já descobriram outra malandragem no apito. Os árbitros de vídeo, chamado VAR, estão utilizando câmera de vídeo que podem favorecer os grandões. Foi assim no jogo do Vasco com o Cuiabá. Está explicado de tanta demora para traçar as linhas. A demora é para achar a câmera certa. Tá aí, Neilton. Roubam a meia sem tirar o sapato. Boa noite, um abraço a todos. Tá aí o Wildes Oliveira, grande comentarista, né, rapaz? E foguete que sobe da ré. Ei, o Wildes, o Botafogo... Roubaram a mesa e deu o sapato. Rapaz, é o que eu falei aqui. O gol do Vasco foi impedido, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira. Os caras lá levaram 5, 6 minutos pra botar uma imagem lá que não convence, cara. Pelo amor de Deus. O Vasco foi ajudado pela arbitragem e principalmente o VAR, que tá ali pra poder consertar os erros, mas não. Foi o que fizeram. Traçaram várias linhas. E não me convenceu não, nem o próprio comentarista, o Richards que tava lá, ele falou... Ele ficou calado, né? Ele ficou calado, ele falou, rapaz, e pior que a gente tem que ir pelo que o VAR manda, enfim, eles também viram lá que a bola foi impedimento. Mas vamos lá. O Galego, respondendo aí o que ele falou do Goiás, eu acho que o Goiás é o seguinte, o Goiás, ele tem até uma defesa um pouco sólida, mas de uma hora pra outra desandou. Que eles vinham sem tomar muito gol, aí eles viam uma marcação boa, fechada. Depois que tomou aqueles 6 gols do Bahia, parece que escancarou, entendeu? E aí, meu amigo, eu acho que você tá certo. O Goiás já tá pegando a vaga dele na Série B. A preocupação é o quarto, né? É o quarto. Aí você tem na mente deles, o Bahia, né? E o Cuiabá. Essa, pra mim, a preocupação deles é essa aí. Vamos lá. E vamos daqui a rodada do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, Bahia 1 começou na terça-feira, Fluminense 0, Internacional 1, América 1, Corinthians 1, Atlético do Paraná 0, Flamengo 1, Santos 2, Curitiba 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1, Botafogo 3, Palmeiras 4, Cuiabá 0, Vasco da Gama 2,
Goiás 0, Bragantino 2, São Paulo 1, Cruzeiro 0. E temos aqui, Ronaldo Alves, a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa vitória maravilhosa do Palmeiras, né? Botafogo é o primeiro com 59, Palmeiras o segundo com 56, Bragantino é o terceiro com 55, Grêmio é o quarto com 53 pontos, Atlético Mineiro é o quinto com 52, Flamengo é o sexto com 50, Atlético Paranaense é o sétimo com 49, Fluminense é o oitavo com 45, Fortaleza é o nono com 42, São Paulo décimo com 42, Cuiabá décimo primeiro com 40, Corinthians décimo segundo com 40, Internacional décimo terceiro com 39, Bahia décimo quarto com 37, Santos décimo quinto com 37, Cruzeiro décimo sexto com 37, Vasco da Gama décimo sétimo, que abre a zona de rebaixamento, com 34 pontos, Goiás 18º com 32, Coritiba 19º com 23, América Mineiro é o 20º com 20 pontos ganho, Ronaldo Alves. Vamos lá, são 18 horas e 36 minutos, 18 e 36. Daqui a pouco o Zezito vai entrar aí pra falar aí. Vamos lá, após polêmica, John Texto publica nota oficial. Nós somos Botafogo. Dono da SAF do clube carioca criticou fortemente a CBF após partida contra o Palmeiras. João Texto, dono da SAF do Botafogo, publicou uma nota oficial após sua declaração polêmica no final da partida contra o Palmeiras. O dirigente afirmou que irá manter a mesma postura em relação ao que foi dito na beira do gramado, né? Mostrando que ele não foi no calor do jogo. Após derrota da virada para o Palmeiras por 4-3 no Nildo Andrade, Texto fez duras críticas. A CBF chegou a afirmar que estavam acontecendo na partida era um roubo. O jogo ficou marcado pela expulsão de Adrielson, zagueiro do time carioca. Eu achei que a expulsão foi absurda. Ele não tinha amarelo, ali o lance amarelo. Penalizou ali o Botafogo, perdeu o melhor zagueiro dele ali, né? Mesmo assim o Botafogo valente não conseguiu. Agora, mas não pode deixar de comentar. Como é que uma equipe coloca 3-1, tem um pênalti a favor, 3-0 no primeiro tempo, terminou 3-0. Foi 3-0. Quando terminou o primeiro tempo, teve gente já comemorando, falando festa, que dificilmente o time joga com 3-0 ia perder a partida. No segundo tempo, o Palmeiras veio, fez lá o primeiro gol, aí teve um pênalti a favor, tava 3-1. O Tiquinho lá, Soares, de Tiquinho acabou fazendo um gol, a bola, o goleiro fez a defesa. E aí o Palmeiras fundou pra dentro e conseguiu virar o jogo. Era aos 37 minutos. Não pode dar sopa pra um grande time que é o Palmeiras. Aos 37 minutos ainda tava 3-1 o jogo. O destaque do Hendrick, né? Como corre aquele garoto. Jogou muito, viu? 17 anos, na flor da idade, correndo. Jogou muito. Como é que você tá dando 3-1, tem um pênalti a favor e toma 3 gols atrás do outro e perde o jogo? Rapaz, futebol é por isso que é emocionante, né? Por essas coisas, né? E vamos falar aqui, Galego, bancada, um pouquinho do futebol internacional. Quem não lembra o atacante Edson Cavani. Ele possui 23 títulos, atuando por clubes e seleção na carreira, mas acredita que pode conquistar o mais relevante título da sua carreira neste sábado. Aos 36 anos, o experiente atacante uruguaio do Boca Juniors classificou a final diante do Fluminense como o jogo da vida. E ele também vê a Taça Libertadores como uma espécie de recompensa ao esforço de milhares de torcedores que estão aqui no Rio de Janeiro para assistir esse grande clássico do campeonato da Copa Libertadores da América. E eu sempre estou falando aqui sobre os times argentinos, principalmente o Boca Juniors, que a catimba supera qualquer técnica. Eles são catimbeiros demais, eles ficam encebando o jogo o tempo todo. E isso aí fica enervando o adversário. O Fluminense tem que tomar cuidado com essa catimba, com essa cera do time argentino, que é típico dele. Eles são desse tipo de jogadores mesmo. Então não adianta. O Fluminense tem que implantar seu futebol como vem jogando. Acredito na força do Fluminense do Maracanã amanhã. E se o Fluminense montar aquele futebol que tem a cara do Fernando Diniz, o Fluminense pode sair vitorioso num tempo normal amanhã no Maracanã. E Cavani, Ronaldo, do licença aqui, chegou ao Boca Juniors, ao lado do Boca Juniors, em julho de 2023 e apresentado com uma grande festa lá na Bombonera. Foi recepcionado com a mística camisa 10, utilizada por nada mais, nada menos que Diego Armando Maradona. Eu vou dar aqui uma utilidade pública aqui, 18 horas e 40 minutos, que chegou aqui no meu PV. Marcos dos Santos Melo perdeu sua carteira com todos os seus documentos e cartões aqui no distrito de Humildes, né? Tá dizendo lá.
Ele mandou como se fosse estivesse aqui. Favor, quem encontrar pode deixar na rádio, aqui na rádio ou na casa de Galego, ok? Telefone 75 992 34 43 44 ou 75 991 570108. Marcos dos Santos Melo perdeu sua carteira com todos os seus documentos e cartões de crédito. Vamos lá, são 18h40. Hábito de jogo polêmico vai apitar Bahia e Grêmio daqui a pouco após os nossos comerciais, Gabriel Santana. E mandar antes do comercial? Pera aí, Gabriel Santana, tem um ouvinte aqui que tá ligado na melhor resenha esportiva em Itaubim. Já ouviu falar, Ronaldo Alves? Itaubim, Minas Gerais. Boa noite a todos da resenha. Vamos ser campeão, nego! Esperando ser convidado a participar desta resenha. Meu amigo Dário, grande torcedor rubro-negro, ele tá convidado, viu, Dário? Sexta-feira você tem um encontro com a gente aqui na rádio. Vamos lá, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duín em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Neste final de mês, aproveite o Super Fecha Mês da CL Constrular. Aqui tem ofertas imperdíveis para a sua reforma. Revestimento Arielle 37 por 59, apenas R$ 29,99. Piso Incenor 63 por 63 tipo C, apenas R$ 19,99. Kit de acessórios para banheiro, apenas R$ 98,99. Porta interna Ágata, R$ 188,50. CL Constrular, na Praça Benjamin Costa 48, em Conceição do Jacuípe, Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele-Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson.
Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Reinaldo Alves. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos, 18 e 46. Vamos ouvir aí os nossos ouvintes aí, o Gabriel Santana. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Nailton, Ronaldo, Zezito, Galego, toda essa galerinha massa aí do programa. Vou dizer, o bicho pegou tanto lá em cima agora, quanto lá embaixo. Porque o time do Botafogo deu chance, quando o Palmeiras reverteu para 4-3, dando 3-0. O time do Bragantino está colando lá, acho que é terceiro colocado. E o bicho pegou lá embaixo. Eu acho que do 12º para baixo, 11º para baixo, tá todo mundo correndo risco. E ufa, vai ter que tomar muito suco de maracujá aí, viu? Porque vai ser um desespero essas rodadas finais. Viu? Eu acho que só tá rebaixado o América e o Curitiba. O resto tá todo mundo no bolo doido aí, viu? Um abraço, meus queridos. Tô aqui sempre ligado. Uma boa noite, amigos do programa Esporte Entre Amigos. Meu amigo Ronaldo e a todos, parabenizando pelo programa aqui de vocês e ao mesmo tempo convidando a todos os torcedores baianos. Vamos junto domingo, torcer pelo Leão. Retorno à Série A e campeão da Série B. Um abraço a todos. Aí é nosso amigo professor Alberto, né, e Carlos Rosa. Desde que começou o programa, e sempre tá mandando aqui um áudio pra gente, né, Jailson? Torcedor especial, Carlos Rosa, meu irmão. O ouvinte especial também, né? Não deixe de ser torcedor do programa, né? Torcedor, que ele é torcedor do Bahia. Vamos ouvir alguma coisa, vamos ouvir, bota um hino do Bahia aí, só desse hino do Bahia aí, Zezito Oliveira. E vamos falar de Bahia. Antes de falar de Bahia, mandar um alô aqui pro ouvinte do Vitória, ouvinte que é torcedor do Vitória, doente, mas tá colado com a gente aqui do programa Esporte Entre Amigos, meu amigo Nego Dário, lá de Humildes, mandando aqui um alô aqui para o programa Esporte Entre Amigos. Valeu, Dário, tamo junto, meu irmão. Mas agora vamos falar de Bahia. Apesar das ausências de Gilberto e Canu suspenso, o técnico Rogério Ceni não descarta fazer nova mudança por opção para o duelo contra o Grêmio, neste sábado às 19h30 em Porto Alegre, pela 32ª rodada da Série A, diante do Palmeiras. O treinador poupou vários titulares visando a partida contra o Fluminense. Ele lembra que após o duelo fora de casa, terá duas partidas difíceis contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense. O Bahia tem 9 jogadores pendurados, 4 deles, Iago Felipe, Everaldo, Tassiano e Camilo Cândido. Além deles também tem 2 cartões, Matheus Bahia, Gabriel Xavier, Ademir, Vinícius Migote, Danilo Fernandes. E para o jogo, Rogério Ceni conta com o retorno de Acevedo e Rafael Ratão. Por outro lado, Raul Gustavo fica fora porque segue lesionado, meu caro Jailson Santos. E para os lugares de Canu e Gilberto, deve entrar no time Gabriel Xavier e Cicinho. Se decidir não poupar algum titular, o Bahia deve jogar com Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano e Cauli, Biel, Ademir e Everaldo. É porque eu acho que o Rogério está aprendendo a fazer uma estratégia diferente de chegar nos vestiários e querer mudar a equipe, né? Então tudo pode acontecer amanhã, como ele fez contra o time do Palmeiras, Ronaldo Alves, que ele mudou a equipe completamente. Ele fez uma mistura que ninguém não entendeu nada, inclusive até os narradores do programa lá da Globo. Ele não entendeu nada quando viu a escalação do Bahia. Acho que o Cicinho é o substituto imediato logo do Gilberto.
Aqui, se ele mudar aqui Vitor Hugo, vai botar quem ali na zaga? Se não tem Raul Gustavo, não tem um Canu. Ele vai botar o que tinha que ser titular, o Raul Gustavo mesmo. O Camilo, o Matheus Bahia não entrou bem na última partida. Ele tem que botar quem deve ser titular, que é Gabriel Xavier. E pra mim é o titular desse time aí. Com certeza. Galego, eu tô com um aqui também, que a gente vai fazer um comentário aqui agora rapidinho, né? Hábito de jogo polêmico vai apitar Bahia e Grêmio e Bahia, né? Lá em Porto Alegre. Esporte que o Bahia enfrenta o Grêmio neste sábado, dia 4, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Série A. O esquadrão que vem de triunfo sobre o reserva do Fluminense por 1-0 em casa, ocupa a 14ª posição, com 37 pontos, acima do Z4, enquanto o time gaúcho aparece em terceiro colocado com 53 pontos. Quem apita o duelo é o catarinense Braulio da Silva Machado, que pertence ao quadro de árbitro da FIFA. A árbitro apitou ontem jogo entre Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, que terminou com muita polêmica por conta da expulsão do zagueiro Adrielson de um pênalti marcado contra o time paulista. O Botafogo abriu 3-0, mas o Palmeiras virou e venceu por 4-3 após a partida. John Texto, que é o mandatário da SAF, detonou a arbitragem e chamou a CBF de corrupta. O que é que você acha esse árbitro aí, o Jailson Santos Galego? Braulio da Silva Machado. Desejar boa sorte para ele no jogo de amanhã contra a equipe Bahia e Grêmio. Se tivesse algumas coisas irregulares que não fosse de acordo com a CBF, ele não estava aí para apitar o jogo do Bahia amanhã contra o Grêmio. Então, o presidente do Botafogo tá chorando, no lugar de chorar no pé do caboclo. Botafogo deu o vacilo de demitir o treinador Luiz Castro, também muito dinheiro da Arábia, não tinha como segurar. Mas agora o Botafogo ainda é líder, um jogo a menos, e acredito que o árbitro vai ter uma boa atuação amanhã no jogo do Bahia e Grêmio. Vamos lá, vamos, Zezito. Vamos rapidinho do Bahia, bora finalizar para botar a vitória agora, né? Eu ia passar a classificação, vou passar aqui rapidinho a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem em primeiro lugar o Botafogo. Já dei. Então vamos falar de vitória. Vamos de vitória aí? Tem alguma coisa de vitória, Zezinho? Falar do Esporte Clube Vitória, perto do acesso, que eu tenho aqui, perto do acesso, torcida do Vitória cria música para incentivar time e agradecer apoio de patrocinador. No próximo domingo, a Camisa 12, uma das maiores torcidas organizadas do Vitória, exibirá uma música recém-produzida, acompanhada também de uma nova bandeira, no confronto com Vila Nova pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Barradão. Os torcedores irão homenagear um dos patrocinadores do clube. Trata-se do Fatal Model, maior site de acompanhantes do país, que é parceiro do Leão desde fevereiro. A torcida Camisa 12 compôs uma música envolvendo o site de acompanhantes para celebrar a sintonia entre marca, clube e torcida ao longo de 2023. O novo canto também é uma maneira de incentivar a equipe rumo ao acesso à primeira divisão. Acompanhada da música produzida pelo influenciador Sucrilho Boladão, a torcida também exibirá uma bandeira que destaca a marca do Fatal Model. A flâmula possui 45 mm de largura, sendo uma das maiores já feitas pela torcida rubro-negra. Ronaldo Alves, muita festa domingo no Barradão. Lembrando que essa Fatal Model não é só o Vitória que tem ela não, porque fica aquela chacotazinha procurando, não é só o Vitória que tá com esse site adulto não, vários clubes do Brasil, tá com essa marca aí. Vai fazer uma homenagem ao Ronaldo Alves. Eu vou aqui rapidinho aqui, Condé fala sobre fator psicológico do Vitória para a reta final da Série B. O treinador tirou lições do empate na última rodada para ser mais efetivo contra o Vila Nova, né? É preciso ter cuidado. O Esporte Clube Vitória está por detalhe para oficializar o retorno à elite do futebol nacional, que deve acontecer na próxima partida contra o Vila Nova no Barradão. No último domingo, o Leão empatou com o Juventude em 0-0 e o técnico Léo Condé acreditou que a atuação ruim do time é ansiedade para confirmar logo o acesso. O treinador falou também sobre o fator psicológico nessa reta final e o confortável situação da equipe com 8 pontos na frente do 5º colocado e 6 do vice-líder. Vamos lá, Zezito. E o Vitória tem 65 pontos na liderança da Série B,
com 8 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Criciúma. E se vencer o Vila Nova, o Leão chegará aos 68 pontos e 21 vitórias. Mesmo que todos os concorrentes vençam seu jogo, o time baiano já garante o acesso por conta do confronto direto entre Sport e Atlético de Goiás. Na rodada 36, fazendo sua parte, o Vitória não poderá mais ser ultrapassado por 4 equipes, mesmo que perdesse todos os jogos. Então o Vitória já é campeão brasileiro da Série B. Ainda matematicamente não, né? Vai esperar aí, né, essa rodada. Ele garante a subida, né? O acesso definitivo, porque faltou 1%, 1% já foi. Já foi. Né? Mas para sacramentar mesmo, oficializar, bater o carimbo no CBF, ele tem que ganhar esse jogo e acabou. Aí não tem mais jeito. E ainda sem Yuri Castilho à disposição, Léo Condé faz mistério sobre a escalação do Vitória. O Vitória já sabe quem vai seguir sem contar com Yuri Castilho para a partida desse domingo contra o Vila Nova, enquanto o atacante se recupera da lesão na coxa. Léo Condé faz mistério em relação ao substituto. Na rodada passada contra o Juventude, Matheus Gonçalves começou entre os titulares, mas não fez boa partida. Nessa sexta-feira, durante a entrevista coletiva na Toca do Leão, Léo Condé disse que pode repetir o trio de atacante formado por Matheus Gonçalves, Oswaldo e Léo Gamalho, mas também deixou aberta possibilidades de mudança, Ronaldo Alves. Vamos lá, são 18h56, a minha última aqui. O Juazeirense acerta retorno do técnico Carlos Rabelo para 2024. Aquele mesmo que já treinou umas 3 vezes. Vai e volta, vai e volta. É aquele negócio, vai e volta, igual a cheque sem fundo, né? Vamos lá, Zezito. E o Bahia vai anunciar uma novidade para o jogo de novembro. Viu você, Renato, que gosta de ir para Fonte Nova? O torcedor pode se garantir nos 3 jogos do mês em Salvador de uma só vez, com 30% de desconto. O Black Friday começa nesta sexta-feira a partir das 10 horas, exclusivamente pelo site da Arena, nas partidas contra Cuiabá, Atlético Paranaense e São Paulo. Então o Bahia vai dar 30% de desconto para você adquirir o ingresso para os 3 jogos. São 18h57, pra mim não vai muito isso não, porque eu sou sócio, não precisa disso não, é só pra quem compra ingresso. Quem compra ingresso aí é uma oportunidade boa, Black Friday aí na Fonte Nova, 3 jogos, você garante pacote, assiste os 3, né? Vamos lá, Zezito, vamos lá, Galego. A expectativa aí é final de semana, tem mais 1 minuto, né, Gabriel? 1 minuto só apenas. Destaque amanhã só Boca Juniors e Fluminense. Quem vence esse jogo? Boca Juniors e Fluminense. Eu vou botar 1-0 pro Fluminense. Meu placar vai ser 2-1 Fluminense. Pra mim o Fluminense ganha também. Pra mim o Fluminense vai levar esse título aí, viu? Eu tô torcendo pro Fluminense. Gabriel falou Boca Juniors. Vamos rapidinho aqui, ó. No próximo domingo, Copa da Amizade, Flamengo. Não, Flamengo não, aqui é velho, né? Próximo domingo, Copa da Amizade, nós vamos ter lá a equipe do Bahia Magalhães enfrentando o São Gonçalo dos Campos. E logo depois vamos ter show de arrocha, viu? São Gonçalo e Bahia do Magalhães lá no Pau Seco. Vamos que vamos! Vamos lá, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite, até segunda-feira. Um bom final de semana a todos, se Deus permitir aí. Boa noite a todos, que todos com Deus. Segunda-feira estamos de volta com o programa Esporte Entre Amigos. Fiquem com Deus. Boa noite, galera da região de Birimbau, a galera de Humildes, galera de Feira Santana. Boa segunda-feira, estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos e um bom fim de semana para todos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.